Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Comigo está tudo certo. Vamos iniciar a quarta semana, então, de conteúdo gramatical, as aulas não presenciais, né? Vamos continuar trabalhando um pouquinho, da mesma forma. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crase, algo que eu acredito que vocês ouvem falar muito, né? Mas pouca coisa às vezes sabem ou escrevem de forma errada. Então a gente vai trabalhar um pouquinho hoje com a crase, ok? Então vamos lá? Então vamos lá. O que é a crase? Crase é a união, a fusão de duas vogais iguais. A crase é representada pelo acento grave. Observe com atenção as construções abaixo. Exemplo: hoje você irá à cidade. Preposição exigida pelo verbo ir. Quem vai a algum lugar. E o artigo acompanha o substantivo cidade. Então, nós temos uma preposição a e um artigo a. O a mais o outro a. Portanto, não confunda crase, a mais a, com um acento grave. A crase é a união das duas vogais a. E o acento grave é o acento gráfico, ou seja, aquele acentinho ali que vai em cima da letra A, ok? Quando usar a crase? Experimente alterar a frase para uma palavra masculina. Se fizer sentido, a crase. Então, escola e colégio. Vou ao colégio. Ok, faz sentido. Então, quando usar a palavra escola, terá a crase. Vou à escola. Não esqueça, a crase é usada antes de palavras femininas. Ela não pode ser usada antes do masculino, até porque o masculino vai pedir o artigo o. Vou ao colégio. Quem vai a algum lugar, ok? Mas colégio é masculino, então é o a de preposição e o de artigo. Juntando fica ao, não fica a crase. Agora, se eu troco por uma palavra feminina, vou à escola. Quem vai a algum lugar e escola é feminino, então tem um artigo feminino a na frente. Então, usar antes de palavras femininas, fui à escola, fomos à praça. Quando acompanham verbos que indicam destino, ir, voltar e vir, vou à padaria, fomos à praia. E nas locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas, saímos à noite, à medida que o tempo passa, as amizades aumentam. Então, aqui são três casos em que nós utilizamos a crase, ou seja, a junção das duas vogais a mais a e o acento grave. Exemplos de locuções: à medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, em frente, à moda de. Aqui tem uma tirinha para ajudar um pouquinho vocês. Às vezes, sempre. Às vezes, sempre. Isso, gente, isso é um paradoxo. É para ajudar a lembrar, Camila. Às vezes, sempre tem crase. E o que é paradoxo? Paradoxo é aquilo que é contrário, né? Então, quando a personagem fala às vezes, sempre, ela quis dizer que a outra coleguinha, a amiga, quis dizer que era um paradoxo porque são coisas contrárias. Às vezes, de vez em quando. Sempre, toda hora. Mas ela usou essa palavrinha sempre para lembrar que o às vezes sempre tem a crase. Outros, outras regrinhas onde se deve usar a crase. Antes de pronomes demonstrativos, aquilo, aquela e aquele. No verão, voltamos àquela praia. Refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. Então, quando eu digo voltamos àquela praia com a crase, eu quero dizer eu voltei à preposição mais aquela pronome. Então, junto as duas, aquela com crase. Antes da locução a moda de, quando ela estiver subentendida. Veste roupas
Luiz XV. Então, a moda Luiz XV. Dribla a Pelé. Dribla a modo de Pelé. Então, quando ela está subentendida, não está escrito, mas nós conseguimos identificar que é a moda de. Então, vai a crase. Mais algumas regrinhas, então. No uso da crase na indicação das horas. Utiliza-se a crase antes de numerar o cardinal, que indicam as horas exatas. Termino meu trabalho às 5 horas da tarde. Saio da escola às 12h30. Por outro lado, quando acompanhadas de preposição para, desde, após, perante, com, não se utiliza a crase. Exemplo: ficamos na reunião desde às 12 horas. Chegamos após às 18. O congresso está marcado para às 15. Então, se tiver a preposição antes, não vai a crase, o acento grave. Se não tiver, vai a crase para indicar, vai o acento grave, né, para indicar a crase nas horas exatas. Ficar bem atento aqui, hein, porque às vezes as preposições passam despercebidas. E agora, quando não usar a crase? Não se usa a crase em palavras repetidas, dia a dia, frente a frente, cara a cara, gota a gota, ponto a ponto. Ficamos cara a cara na festa de final de ano. Dia a dia nos conhecemos melhor. Experimente dar o soro gota a gota. Então, palavras repetidas com o A no meio, não usa a crase. Fácil essa regra, né? Antes de palavras masculinas, também não se usa crase. Jorge tem um carro a álcool. Ó, a palavra álcool é masculina, o álcool. Samuel comprou um Jeep a diesel, o diesel. Então, não vai crase. Antes de verbos que não indicam destino. Estava disposto a salvar a menina. Ó, a salvar está no infinitivo e não indica o destino. Passava o dia a cantar. Cantar no infinitivo não indica destino. Antes de pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo, falamos a ela sobre o ocorrido. Ofereceram a mim as entradas para o cinema. Ó, mim, caso oblíquo, reto, ela. Os pronomes do caso reto são eu, tu, ele, nós, vós, eles. E do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, olhe. Então, aqui, ó, falamos a ela. Caso reto não vai, ofereceram a mim. Oblíquo também não. Antes dos pronomes demonstrativos, isso, esse, este, esta, essa. Era isso que nos referíamos. Demonstrativo, não vai, ó. A isso, era a isso que nos referíamos. Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Quando aderir a esse, pronome demonstrativo. Agora, os casos facultativos. Facultativo quer dizer pode ou não utilizar. Facultativo significa que não é obrigatório, tá? Então, você pode optar. O uso de crase facultativo nas seguintes situações. Depois da preposição até. Fui até a praça. Ou fui até a praça. Então, depois do até. Pode ou não usar a crase. Antes de nomes próprios femininos. Entrego a Ana, por favor. Ou entrega a Ana, por favor. Entrega a alguém. Você pode botar a crase ou não, o acento grave. Antes dos pronomes possessivos. Mandou presente de Natal à sua família. Ou mandou presente de Natal à sua família. Possessivos. Nos demonstrativos não pode. Nos possessivos é facultativo. Você pode ou não colocar. Lembre-se de que não se usa crase antes da maior parte dos pronomes, ok? Então, nos possessivos é facultativo. Pode ou não. E uma última regrinha, que na verdade não é regra, é uma dica que ajuda bastante para saber se usa crase nos verbos de destino. A gente vai utilizar um macete, uma dica. Vou a,
volto da. Crase a. Vou a, volto de. Crase para quê? Então, vou à Europa e volto da Europa. Então, aqui vai crase, ó. Vou à Europa, volto da Europa. Foi a Roma e voltou de Roma. Aqui não há crase. Eu não posso dizer foi a Roma e voltou da Roma. Voltou de Roma. Então, aqui não há crase. Outro exemplo. Vou a Florianópolis, volto de Florianópolis. Não vai crase. Vou a São José, volto de São José. Também não vai crase. Então, vou a, volto da, crase a. Vou a e volto de, crase para quê? Essa regrinha, esse macete, você só vai usar quando os verbos forem de destino. O que é o verbo de destino? Ir. Ir. Vou, foi. Voltar. Vou e volto. Fui e volto. Tá? Então, verbos de destino. É só para esse tipo de verbo que se utiliza esse macete. Ok? Então, aqui estão as regras de quando usa a crase, quando não deve ser usada, em casos facultativos, que podem ou não, e a dica final. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Até a próxima semana. Fiquem bem!